Leitura bíblica referente ao dia 21 de novembro. Ezequiel, capítulos 42 e 43, Tiago, capítulo 5, Salmos 119, versículos 1 a 16, Provérbios 28, versículos 6 e 7, a música A Edificação da Casa de Deus. Bom dia, Jesus é o Senhor. Amém. Das trevas para sua maravilha. Comecemos aqui no nome do Senhor Jesus com capítulo 5 de Tiago. Escutem agora, ricos, chorem e lamentem por causa da desgraça que virá sobre vocês. As suas riquezas apodreceram e as suas roupas foram comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão enferrujados, e essa ferrugem será testemunha contra vocês e há de devorar como fogo o corpo de vocês. Nestes tempos do fim, vocês ajuntaram tesouros. Eis que o salário dos trabalhadores que fizeram a colheita nos campos de vocês e que foi retido com fraude está chamando. E o clamor dos que fizeram a colheita chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês têm tido uma vida de luxo e de prazeres sobre a terra. Têm engordado em dia de matança. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem. Porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, estes lhes serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E, por 3 anos e 6 meses, não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Jesus é o Senhor. Nós somos a seleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Amém. Vamos a Ezequiel, capítulo 42. Amém. Depois disto, o homem me fez sair para o átrio exterior, para o lado norte, e me levou às câmeras que estavam para o lado norte, expostas ao edifício na área separada. Este edifício do lado norte tinha 50 metros de comprimento e a largura era de 25 metros. De um lado dava para a área de 10 metros que pertencia ao átrio interior e, de outro lado,
dava para o pavimento que pertencia ao átrio exterior. Havia uma galeria frente à outra galeria em 3 andares. Diante das câmaras havia uma passagem de 5 metros de largura do lado de dentro e 50 metros de comprimento, e as suas entradas eram para o lado norte. As câmaras superiores eram mais estreitas, porque as galerias tiveram mais espaço destas do que das de baixo e das do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, as câmaras superiores eram mais estreitas do que as de baixo e as do meio. Havia também um muro do lado de fora, diante das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras. Esse muro tinha 25 metros de comprimento, pois o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 25 metros, e eis que diante do templo a extensão era de 50 metros. Na parte de baixo, do lado leste, ficava a entrada dessas câmaras para quem entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio, do lado sul, diante do edifício, na área separada, havia também câmaras, e uma passagem na frente delas. Tinham a feição das câmaras do lado norte, o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas, o mesmo arranjo, como as entradas das câmaras do lado norte. Assim eram as entradas das câmaras do lado sul. Havia uma entrada no início da passagem, a saber, a passagem bem diante do muro correspondente para quem entra pelo lado leste. Então o homem me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante da área separada, são câmaras santas, em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão as coisas santíssimas. Nelas também depositarão as coisas santíssimas, isto é, as ofertas de cereais e as ofertas pelo pecado e pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entram, não deverão sair do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as vestes com que ministraram, porque elas são santas. Usarão outras roupas e assim se aproximarão do lugar destinado ao povo. Quando acabou de medir o templo interior, ele me fez sair pelo portão que dá para o leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a cana de medir e deu 250 metros. Mediu o lado norte e deu 250 metros. Mediu também o lado sul, 250 metros. Voltou-se para o lado oeste e mediu, deu 250 metros. Assim ele mediu a área pelos 4 lados. Havia um muro ao redor de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Jesus é o Senhor. Para sua maravilhosa luz. Amém. Capítulo 43 de Ezequiel. Então o homem me levou ao portão que dá para o leste, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel. A sua voz era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. O aspecto da visão era como a da visão que eu tive quando vim destruir a cidade, e como as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pelo portão que dá para o leste. O Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. Enquanto o homem estava em pé ao meu lado, ouvi uma voz que me foi dirigida do interior do templo. O Senhor me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Nunca mais a casa de Israel contaminará o meu santo nome, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com o cadáver dos seus reis nos seus lugares altos. Quando puserem o seu limiar junto ao meu limiar, e os seus batentes junto aos meus batentes, havendo apenas uma parede entre mim e eles,
contaminaram o meu santo nome com as abominações que cometeram. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora que eles lancem para longe de mim a sua prostituição e o cadáver dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Filho do homem, mostre à casa de Israel este templo, para que eles se envergonhem das suas iniquidades. Deixe que tirem as medidas desse modelo perfeito. Se eles se envergonharem de tudo o que fizeram, faça com que conheçam a planta deste templo e o seu arranjo, as suas saídas, as suas entradas, todas as suas formas, todos os seus estatutos, todas as suas disposições e todas as suas leis. Escreva isso na presença deles, para que observem todas as suas instituições e todos os seus estatutos e os cumpram. Esta é a lei do templo. No alto do monte, todo o terreno ao redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. São estas as medidas do altar, usando-se o mesmo sistema de medidas utilizado para medir o templo. A calha tem 0,5 metro de fundura e 0,5 metro de largura, e a sua borda em todo o seu contorno é de 1 palmo. E esta é a altura do altar, da calha no chão até a parte inferior, 1 metro com 0,5 metro de largura, da parte menor até a parte maior, 2 metros com 0,5 metro de largura. A lareira tem 2 metros de altura. Da lareira para cima se projetam 4 chifres. A lareira tem 6 metros de comprimento e 6 metros de largura, um quadrado com 4 lados iguais. A parte do meio tem 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com 4 lados iguais. A borda ao redor dela é de 25 centímetros. A calha ao redor do altar tem 0,5 metro. Os degraus do altar estão voltados para o leste. Então ele me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Deus, são estas as determinações do altar no dia em que o fizerem, para oferecerem sobre ele holocaustos e para sobre ele aspergirem sangue. Aos sacerdotes levitas, que são da descendência de Zadok, que se aproximam de mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, você dará um novilho para oferta pelo pecado. Você pegará um pouco do sangue e o porá sobre os 4 chifres do altar e nos 4 cantos da parte do meio e na borda ao redor. Assim você fará a purificação do altar e a expiação por ele. Então você pegará o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo para isso designado, fora do santuário. No 2º dia, você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado e purificarão o altar como o purificaram com o novilho. Quando você tiver acabado de o purificar, ofereça um novilho sem defeito e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Ofereça-os diante do Senhor, os sacerdotes espalharão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias, você oferecerá cada dia um bode como oferta pelo pecado. Também prepararão um novilho e, do rebanho, um carneiro sem defeito. Durante 7 dias, farão expiação pelo altar e o purificarão e, assim o consagrarão. Tendo eles cumprido estes dias, no 8º dia, e dali em diante os sacerdotes oferecerão sobre o altar os holocaustos e as ofertas pacíficas que vocês trouxerem, e eu me agradarei de vocês, diz o Senhor Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Agradáveis a Deus, assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado a...
Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Quem guarda a lei é filho inteligente, mas o companheiro dos comilões envergonha o seu pai. Provérbios 28, 6 e 7. Amém. Nós somos a seleita sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de... Vamos agora começar a leitura do Salmo 119. Amém. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. Eu te darei graças com integridade de coração. Quando tiver aprendido os teus retos juízos, cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Essa é a nossa porção desse dia. Concluamos ouvindo aí a edificação da casa de Deus. Amém. Bom dia, Jesus é o Senhor. Nós somos a seleita sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos o povo, agora somos povo, o povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Chegando-nos para Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, a pedra principal. Ele é o Filho amado, em quem Deus se apraz. Também nós mesmos, como pedras vivas, edificados casa espiritual,
Somos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor, dedicado ao Senhor.